Jogo da adivinhação. Neste vídeo, vou explicar como construir as cartelas do jogo de adivinhação e mostrar a matemática que está por trás dessa construção. O jogo da adivinhação é formado por um conjunto de cartelas onde são dispostos vários números. Neste exemplo, eu montei o jogo com 6 cartelas, contendo números de 1 a 59. Mas é possível montar usando intervalos de números maiores ou menores. Aí vai depender da intenção da brincadeira. Por exemplo, se o objetivo é adivinhar o dia de aniversário, basta então montar o jogo com cartelas contendo números de 1 a 31. Como funciona o jogo? Suponha que eu seja o mágico e o meu amigo o participante. Primeiro vou mostrar todas as cartelas ao participante e pedir a ele para escolher um número de 1 a 59, mas sem me dizer qual foi o número escolhido. Depois vou pedir que me diga em quais cartelas aparece o número que ele escolheu. Com essas informações e umas continhas bem básicas e rápidas, vou adivinhar o número que o participante escolheu. Por exemplo, o participante escolhe o número 31. Aí ele fala ao mágico que o número que ele escolheu aparece nas cartelas A, B, C, D e E. O mágico, de posse dessa informação, vai somar os números da primeira célula das cartelas A, B, C, D e E, ou seja, vai fazer a soma 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 16, que é igual a 31, e dizer ao participante que o número que ele escolheu foi o 31. Outro exemplo, se o participante escolher o número 3, vai dizer ao mágico que o número escolhido aparece nas tabelas A e B. O mágico então vai somar os números da primeira célula das cartelas A e B, vai somar 1 mais 2, que é igual a 3. Enfim, o mágico sempre vai acertar. Isso porque existe uma lógica matemática por trás da construção dessas cartelas, a matemática das potências de base 2. Todo número pode ser escrito como uma soma de potências de base 2. E esse é o conceito matemático principal para montar as cartelas e, portanto, criar esse jogo. Então, a primeira coisa que fiz para construir as cartelas com os números de 1 a 59 foi escrever cada número desse intervalo em termos de uma soma de potências de base 2. Começando pelo 1. 1 é igual a 2 elevado a 0. 2 é igual a 2 elevado à primeira. 3 é igual a 2 elevado a 0 mais 2 elevado à primeira. 4 é igual a 2 elevado ao quadrado. E assim sucessivamente até o número 59, que é igual a 2 elevado a 0 mais 2 elevado à primeira mais 2 elevado ao cubo mais 2 elevado à quarta mais 2 elevado à quinta. Observe que para representar os números de 1 a 59, usei potências de base 2 do tipo 2 elevado a 0, 2 elevado à primeira, 2 elevado ao quadrado, 2 elevado ao cubo, 2 elevado à quarta e 2 elevado à quinta. Usei 6 tipos de potência de base 2. Então, sei que precisarei montar 6 cartelas. E na primeira célula de cada cartela, vou colocar cada uma dessas potências de base 2. Por exemplo, a primeira cartela é a A, e na primeira célula vou colocar o 2 elevado a 0. A segunda cartela é a B, e na primeira célula vou colocar o 2 elevado à primeira. A terceira cartela é a C, e na primeira célula vai aparecer o 2 elevado ao quadrado. A quarta cartela é a D, e na primeira célula vai aparecer o 2 ao cubo. A quinta cartela é a E, e na primeira célula vai aparecer o 2 elevado à quarta. A sexta cartela é a F, e na primeira célula vai aparecer o 2 elevado à quinta.
Já preenchi as cartelas com os números 1, 2, 4, 8, 16 e 32. Agora é só seguir a sequência dos números e preencher as outras células das cartelas com os números que faltam. O próximo número é o 3. Sei que 3 é igual a 2 elevado a 0 mais 2 elevado à primeira. Então, tenho que colocar o 3 em duas cartelas. Isto porque eu usei duas potências de base 2 diferentes para representar o 3. Vou colocar o 3 na cartela que tem na primeira célula o 2 elevado a 0 e na que tem na primeira célula o 2 elevado à primeira. Essas cartelas são a A e a B. O número 5 é igual a 2 elevado a 0 mais 2 elevado ao quadrado. Tenho que colocar o 5 em duas cartelas. Na que tem na primeira célula o 2 elevado a 0 e na que tem na primeira célula o 2 elevado ao quadrado, que são as cartelas A e C. O número 6 é igual a 2 elevado à primeira mais 2 elevado ao quadrado. Tenho que colocar o 6 em duas cartelas também. Na que tem na primeira célula o 2 elevado à primeira e na que tem na primeira célula o 2 elevado ao quadrado, que são as tabelas B e C. O número 7 é igual a 2 elevado a 0 mais 2 elevado à primeira mais 2 elevado ao quadrado. Então, eu tenho que colocar o 7 em três cartelas. Isto porque eu usei três potências de base 2 diferentes para representar o 7. Vou colocar o 7 na que tem na primeira célula o 2 elevado a 0, na que tem na primeira célula o 2 elevado à primeira e na que tem na primeira célula o 2 elevado ao quadrado, que são as cartelas A, B e C. E assim sucessivamente até o último número, que é o 59. Como 59 é igual a 2 elevado a 0 mais 2 elevado à primeira mais 2 elevado ao cubo mais 2 elevado à quarta mais 2 elevado à quinta, tenho que colocar o 59 em 5 cartelas, porque eu preciso de 5 potências de base 2 diferentes para representar o 59. Tenho que colocar o 59 na cartela que tem na primeira célula o 2 elevado a 0, na que tem na primeira célula o 2 elevado à primeira, na que tem na primeira célula o 2 elevado ao cubo, na que tem na primeira célula o 2 elevado à quarta e na que tem na primeira célula o 2 elevado à quinta. Observe que já usei todos os números e duas células nas cartelas C, D, E e F ficaram vazias. Isso aconteceu porque os números 2 elevado a 0, 2 elevado à primeira, 2 elevado ao quadrado, 2 elevado ao cubo, 2 elevado à quarta e 2 elevado à quinta, quando somados, resultam em 63 e não em 59. Se eu tivesse escolhido construir o jogo com os números de 1 a 63, nenhuma cartela ficaria vazia. Todas seriam preenchidas e sem números repetidos. Mas como escolhi fazer o jogo até o 59, tenho duas opções: deixar as células vazias ou preencher as células vazias com números que aparecem na própria tabela, repetindo números. Qualquer uma dessas opções não causam inconsistência alguma ao jogo. Aliás, muitos fabricantes utilizam a segunda opção e fazem esse jogo com números repetidos nas cartelas.